pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Tenho na Estante. Hoje é a primeira resenha do ano, né? Eu já gravei um vídeo esse ano, mas foi falando sobre as melhores leituras de 2017. E essa é a primeira resenha oficial de 2018. E o livro escolhido para a primeira resenha do ano foi A Origem, do quase nada conhecido Dan Brown. E nesse livro a gente vai acompanhar mais uma aventura do professor Robert Landon. E nesse livro a grande questão é justamente essa, de onde viemos, para onde vamos. Trata-se de um futurólogo e bilionário chamado Edmund Kischer. Ele ficou mega conhecido tanto por suas pesquisas tecnológicas, como criação de alta tecnologia, como também pelas previsões que ele já fez sobre o mercado econômico, enfim, sobre várias coisas. Ele acertou, ele fez previsões e acertou todas essas previsões. Então ele é extremamente bilionário, extremamente conhecido, e ele garante que conseguiu descobrir o segredo da vida, de onde viemos e para onde vamos. Então o livro tem bastante questões religiosas. Na verdade, o livro tem esse embate entre religião e ciência, né? O que está certo? São os criacionistas, em que acreditam que foi tudo criado por Deus, toda aquela questão religiosa que a gente já conhece, ou se tudo passou de pura e simples física, né? Se a vida ela nasceu de maneira espontânea. E essa é a grande questão do livro. E o Edmund Kischer, como eu falei, ele disse que descobriu a origem da vida. Ele decide fazer uma apresentação para o mundo inteiro, revelando as descobertas dele. E ele fala que essa descoberta irá mudar para sempre a maneira que a humanidade vê a questão religiosa, principalmente, né? Ele fala que essa descoberta vai destruir todas as religiões do mundo. E antes do dia do Edmund Kischer decidir fazer essa revelação para o mundo, ele marcou reunião com 3 grandes líderes religiosos. Entre eles, o bispo Valdespino. O Valdespino, ele é uma grande autoridade religiosa na Espanha e ele é conselheiro do rei espanhol. Esse rei espanhol está quase morrendo, né? E quem vai assumir o trono após a morte desse rei será o filho dele, o príncipe Julian. Então a Espanha também está passando por esse momento de incertezas em que o antigo monarca está prestes a morrer e o filho irá assumir. E isso mostra também a questão de embate entre tradição, representada pelo pai, e o futuro, representado pelo filho. Será que ele vai manter as bases religiosas da Espanha? A Espanha é um país extremamente católico, então o livro tem essa questão não só com o próprio Edmund Kischer, mas também em relação ao trono da Espanha, porque a própria população, uns são a favor da religião, outros são contra desse catolicismo fervoroso da Espanha, e é basicamente isso. O príncipe Julian, ele é noivo da diretora do Museu Guggenheim da cidade de Bilbao, que é a Ambra Vidal. Essa revelação do Edmund Kischer, que vai abalar as estruturas das religiões mundiais, será feita lá no Museu Guggenheim, no qual a Ambra Vidal é a diretora. E ela é a anfitriã, ela que abre o evento e etc e tal. E esses são basicamente os personagens centrais desse livro. Tem alguns outros personagens secundários que também são importantes para a história, mas os principais são esses. O Edmund Kischer, que é o futurólogo que vai fazer essa grande revelação, ele é ex-aluno do nosso quase desconhecido Robert Landon, que é o personagem principal do livro, e dos outros livros Dan Brown, Código da Vinci, Os Demônios, Inferno, etc. Esses 3 que eu citei já viraram filmes. Eu esqueci de um outro personagem que é um dos meus preferidos, que na verdade é um robô, que é o Winston. Na verdade ele é uma inteligência artificial. E ele é o guia desse tour interativo que os personagens, que os convidados do evento vão fazer antes da grande apresentação do futurólogo. E aí, eis que chega o dia da grande apresentação e da grande revelação que vai abalar o mundo e que fala com que a humanidade nunca mais seja a mesma. E aí, eles estão lá, começa a Ambra Vidal, ela começa a fazer a apresentação, toda aquela coisa, aquele suspense. A sala foi tipo essas salas de cinema onde você tem as sensações de cheiros, de movimentos e etc. O Edmund Kischer criou isso. Então ele mostra como é a criação, como teoricamente foi a criação do mundo. Então ele vai falar bastante sobre biologia, sobre física quântica, e os convidados vão tendo todas essas sensações, enfim, da criação do universo. Porém, óbvio que algo vai dar errado. E o Edmund Kischer, ele é assassinado antes de fazer a grande revelação do mundo. Isso não é spoiler porque, enfim, né, esse é o que vai fazer o livro acontecer. E aí ele é assassinado na frente de todo mundo e a apresentação estava sendo transmitida para milhões de pessoas através da internet. E o Robert Landon, junto com a Ambra Vidal, eles acabam
descobrindo, na verdade, com a ajuda do Winston, que é o que está falando no fone de ouvido do Robert Landon, que é a inteligência artificial criada pelo próprio Edmund Fischer, vai orientar eles a fugirem desse local. E por que os dois? Acredita-se que o palácio, né, que o rei ou o próprio príncipe estão envolvidos no assassinato. Por quê? Porque essa revelação iria, teoricamente, destruir as religiões. E os monarcas, né, no caso, a monarquia espanhola sendo extremamente religiosa, ela seria extremamente afetada também. Além do fato da Amber Vidal ser noiva do príncipe. Então eles acham que era uma espécie de boicote, sim, que seria um escândalo, etc e tal. Então as pessoas acham que o palácio está envolvido. E eles descobrem, na verdade, o quê? O Winston fala que o celular do Edmund Fischer é capaz, na verdade é um celular altamente protegido, criptografado, etc e tal, mas ele fala que o Edmund Fischer tinha criado uma senha em que era possível fazer a transmissão dessa revelação bombástica através do celular e através de uma senha. E com a ajuda do Winston, os dois vão fugir do Museu Guggenheim, na cidade de Bilbao, e precisam ir para Barcelona, para a casa do Edmund Fischer, para tentar descobrir qual é essa senha e assim eles conseguirem fazer a grande revelação para o mundo. O Winston é o meu personagem preferido, é o único que não é humano, mas é o personagem que eu mais gostei. E o livro tem aquela pegada que a gente já conhece. Dan Brown tem algumas descrições de obras de arte, alguns fatos históricos, então ele fala um pouco sobre a própria trajetória da religião. Esse livro é o terceiro do Dan Brown que eu leio. Eu li o Código da Vinci, o Inferno e agora esse. Dos três foi o que eu menos gostei. O livro não é ruim, mas também eu não achei um livro bom. Porém o livro, ele só começa realmente, pra mim pelo menos, ele me prendeu só depois da página 300. E assim, 300 páginas é muita coisa para você começar a se envolver com o livro. O final eu achei um pouco previsível, tem algumas revelações que são feitas no decorrer do livro que a gente já meio que desconfiava, quem era o vilão, quem não era de verdade. Várias provas e vários acontecimentos vão indicando um culpado. Só que essas indicações eram tão óbvias que meio que eu já sabia que não seria aquela pessoa. Então assim, eu não sei se é a fórmula do Dan Brown, que já está batida, ou se realmente é que faltou não sei, enfim, não sei o que aconteceu, mas eu achei extremamente previsível, tudo que foi acontecendo eu já sabia que ia acontecer, a revelação final eu achei fraca, tinha um grande segredo, e quando esse segredo foi revelado, eu fiquei assim, tá, era esse o segredo? Então isso me incomodou um pouco no livro. Tem um segredo também envolvendo o rei, né, a monarquia e tal, e também o bispo Valdespino, que esse segredo sim para mim foi mais interessante. Eu achei bem mais surpreendente e eu gostei bastante de saber desse segredo. Mas o segredo, enfim, do livro, eu particularmente não achei nada demais. Eu acho que a gente também tá meio habituado a ler Dan Brown já imaginando um filme, então aquelas cenas de perseguição, etc., um ritmo um pouco mais frenético. Esse é um pouco mais, tem um pouco menos disso, talvez isso eu tenha sentido falta. Não que eu goste de livros extremamente corridos, etc e tal, não é isso, adoro livros que sejam mais tranquilos, vamos dizer assim, mas que sejam bem escritos, bem desenvolvidos e que te prendam, e isso foi o que faltou nele. Não teve aquela correria que a gente já está acostumado nos livros dele, porém a maneira que ele conduziu o livro não me agradou muito. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, de seguir o canal nas redes sociais e de se inscrever caso vocês não sejam inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!